Salam, salam! Olá, pessoas lindas! Temos um vídeo aqui hoje com a colaboração de uma querida amiga, a Ana Bogliato, que está na Índia. Vocês vão saber depois lá no canal dela por que ela está na Índia. E hoje nós vamos comparar aqui algumas coisas muito legais. Fiquem conosco! Primeira coisa que a gente tem quando chega num país diferente, que tem em mente, é a língua. Quais são os idiomas falados no Egito? Será que é apenas o árabe egípcio ou o árabe normal, clássico que vocês conhecem? O egípcio é uma língua extinta já, nativa do próprio Egito. O egípcio falado até o final do século XVI depois já de Cristo, na forma do copta. A língua copta, que é dos cristãos coptas, é a língua mais parecida à dos antigos egípcios. Então, a língua nacional neste momento do Egito moderno é o árabe egípcio, que gradualmente substituiu essa língua copta como a língua do cotidiano, tá? É o árabe cotidiano dos egípcios, nos séculos após a conquista muçulmana do Egito. Então, após a instalação do islamismo, a língua passou a ser o árabe, com um jeitinho diferente do árabe clássico, que é o árabe egípcio. Ele tem algumas diferenças, tá bom? E existem ainda mais outras coisas que vocês talvez não saibam, mas existem dialetos aqui. Existe um dialeto no sul do Egito chamado Said, que é apenas dá uma diferença na maneira de falar, principalmente no G. E o meu marido é de lá, mas ele já não tem esse sotaque. O beduíno do Sinai, os beduínos que moravam no Sinai, ainda tem lá uma minoria que fala uma variedade beduína árabe, principalmente aí nessa região do Sinai. Existe também as línguas Nubian, que é um outro dialeto do sul-sul do Egito, depois de Luxor, tá? Que aí já mistura um pouquinho com o africano. E também agora temos outro que vocês já sabem porque eu comento muito aqui, do oásis de Siwa. E os arredores, eles falam o Siwi berbere, que é uma variedade da língua berbere do norte de África. Eles eram os povos nômades, mas é um pouco já misturado também de tribos dessa região. E o nosso árabe clássico, o nosso árabe egípcio e o copta. Então são esses que se mantiveram mais, que são os mais padrões. O árabe clássico é o que é ensinado nas escolas, o árabe egípcio é aquele que é falado por toda a gente, e a língua copta original, ela só vai ser encontrada na liturgia, ou seja, dentro das próprias igrejas e na própria leitura e na própria religião. E aí, Ana, como estamos aí na Índia? Bora passar a bola para Ana agora, né, gente? Será que na Índia só se fala hindu? Qual é a língua da Índia? Vocês sabem? Olá, Simone. Olá, todo mundo aí do Além das Pirâmides. Meu nome é Ana Maria Bogliato e eu sou do canal Viagens e Beleza. É que a Índia possui 23 idiomas oficiais e milhares de dialetos, mas os idiomas mais falados aqui são o Hindi e o inglês. A Constituição da Índia estipula que o hindi e o inglês sejam as duas línguas oficiais da administração federal. Então, os candidatos a cargos públicos, eles podem escolher qual idioma eles querem ser examinados, ou inglês ou hindi. Então, Simone, qual é a próxima curiosidade ali sobre o Egito? Uma questão muito perguntada por vocês é sempre a história do dote. Existe dote no Egito, com certeza vocês estão carecas já de saber isso, não careca? Mas esse dote tem umas peculiaridades, vamos lá falar nele. O dote do Egito é chamado mahr, dote, ele é um direito da mulher e uma das condições para esse casamento acontecer. Se não houver dote, não há casamento, pronto. Outras tradições que não são prescritas estritamente pelo Islã, mas estão embutidas na cultura local, são a forma e a quantidade desse dote, tá, gente? O islamismo, ele prevê o dote, mas ele não fala em quantidades, ele não fala em materialismo. Então, a cultura local, que está embutido nessa cultura local, então, essa quantidade, quanto é esse dote? E o valor desse dote para a mulher, não é? Embora o mahr não deva ser exagerado, ele deve ser em relação ao que é habitual no país. Não podemos exagerar muito além do que o país não pode, né? As pessoas não estão podendo nem comprar comida, quanto mais pagar um dote. Então, uma noiva egípcia, ela exigirá pelo menos 10.000 libras,
E esse valor geralmente inclui as joias. Esse é o preço mínimo a pagar. Mínimo. Porque aí vai incluir várias outras coisas que vocês já sabem, estão lá nos outros vídeos. Vão lá ver o meu vídeo do Etapas do Casamento. Vamos falar agora também outra coisa aí com a Ana. Ana, como é o dote? Quem paga o dote aí, Ana? A prática do dote foi proibida aqui na Índia desde 1961, mas ela continua sendo regra na maioria dos casamentos. Não digo 100%, mas na maioria. Então, esse dote ele é pago pela família da noiva à família do noivo, para custear as despesas da nova integrante da família, já que a noiva deixa de pertencer praticamente, né, a sua família, e passa a viver com a família do marido, e chamando inclusive a sogra de mãe, enfim. Só que esta prática, antes da colonização britânica, ela era diferente. Ela era paga pela família da noiva, mas para a noiva, como uma espécie de seguro, de garantia se algo acontecesse errado. E aí, com a colonização britânica, isso mudou. Então, esse é um dos motivos que acabou colocando a mulher em posição inferior, porque ela passa a não ter direito a mais nada. Ela passa a pertencer à família do marido, mas a herança e o dote da família dela estão nas mãos da família do marido. E isso acaba acontecendo coisas muito estranhas, coisas ruins em alguns lugares, de desavença entre noras e sogras, enfim. E a briga pela posse do dote. Isso aí é um assunto que renderia até outro vídeo, mas enfim. E aí, Simone, qual é a próxima curiosidade? A religião no Egito maioritariamente é o islamismo, na qual os sunitas são a maioria, porque existe também os xiitas. Eu não vejo aqui mesquitas xiitas nem congregações. Deve haver apenas pequenas congregações se houver alguns xiitas no país. Tá? Então, a maioria islâmicos sunitas. A Constituição de 1971 declarou que o Islã é a religião do Estado. Segundo estimativas oficiais, 90% da população são muçulmanos e 8% a 10% são cristãos. Entre eles, a Igreja Ortodoxa Copta é a maior denominação aqui. Outras denominações representadas incluem a Igreja Católica, Apostólica, a Igreja Armênia, Ortodoxa Grega e Síria, e os católicos que nós já conhecemos, né? Armênio, Caldeu, aí tem um monte de nomes, cada um tem um pouquinho de diferença nas suas igrejas, tá? E não vamos entrar aqui muito nas partes religiosas, só para vocês saberem que existem vários tipos de igrejas, sim, cristãs, mas com predominância da ortodoxa. E também existem algumas denominações evangélicas protestantes e a comunidade judaica extremamente pequena. Eles foram indo embora daqui com todas as brigas que eles tiveram. Mas, por exemplo, em Alexandria eu passei lá e eu vi que tem uma antiga sinagoga. O país permite a liberdade religiosa? Sim, mas é com alguma limitação. Qualquer prática religiosa que possa estar em conflito com a Sharia, a lei islâmica, são proibidas no artigo 98 do Código Penal, tá? Então, permite esse códigozinho, permite processar práticas e crenças não ortodoxas consideradas insultantes das religiões celestiais. E Ana, será que temos penalidades aí? Como é a Índia? Qual é a religião da Índia nesse momento? Ou qual foi sempre a religião predominante na Índia? Para nós eu sempre pensei que era o hindu, mas será que é só essa que tem lá? E também falávamos sempre no budismo. Será que é só isso? Vamos falar com a Ana, porque ela é melhor para explicar essa situação. Você sabia que a Índia, apesar de 80% da população ser hindu, é um país laico? Laico significa que o governo não interfere na religiosidade do povo. Então, na teoria, todo mundo é livre para praticar a religião conforme a sua fé. Eu vou dizer aqui as religiões mais praticadas aqui na Índia e vou ter que ler porque eu não sei o percentual de cor, né? Então, o hinduísmo, em primeiro lugar, com 79,8% da população que é praticante. E o hinduísmo surgiu há cerca de 3.000 anos.
daí mais para trás, mas eles têm registros a partir de 3.000 anos. O Islã, ele é praticado por 14,2% da população e ele foi introduzido na Índia no século VIII. E o cristianismo é praticado por 2,3% da população, principalmente no sul da Índia. E ele foi introduzido no país no século XIX. O sikhismo, ele é praticado por 1,7% da população e ele surgiu no estado do Punjab há cerca de 400 anos. O budismo, que é praticado por 0,7% da população, ou seja, é menos de 1%. O jainismo, que é praticado por 0,4% da população, é uma religião bem antiga. E tem o zoroatrismo, que surgiu no atual Irã, vindo do profeta Zoroastro. É uma das religiões mais antigas do mundo. Eu não sei nem precisar quando é que surgiu. E depois 0,8% são outras religiões, ou sem religião ou outras religiões, mas as principais são essas que eu citei agora. E outra curiosidade, ainda falando sobre religião, você sabia que o budismo surgiu na Índia? Sim, o budismo surgiu na Índia em torno do século V a.C., nos arredores de Varanasi. Buda, na época com 35 anos, ele era nascido no Nepal. Ele recebeu a iluminação e também fez o seu primeiro discurso ali nos arredores de Varanasi, cerca de 12 quilômetros do centro. Então, o budismo surgiu na Índia. Mas hoje, apenas 1% da população é budista e o maior país budista do mundo é a Tailândia. Além do budismo, surgiram na Índia outras 3 grandes religiões, que é o hinduísmo, o sikhismo e o jainismo. Então, Simone, vamos lá para a próxima curiosidade? Todo estrangeiro que chega ao Egito tem um pouco de susto em relação a comer com as mãos. Todo mundo já ouviu um pouco falar nisso, mas a gente pensava que era uma coisinha ou outra comer com as mãos. Afinal, nós também às vezes pegamos um ossinho de frango, não é? Um peixinho e a gente lá vai com a nossa mão. Isso nem sempre é possível colocar o garfo e a faca. Mas aqui muitas pessoas às vezes se sentem chocadas e o ocidental no geral, não só os brasileiros, mas o ocidental no geral, ele não tem esse hábito do comer com as mãos, até porque para nós é anti-higiênico, para eles não. Eles estão sempre lavando as mãos e as mãos é o melhor garfo. Então eles comem com as mãos. Mas há algum problema nisso de comer com as mãos? Não, é cultural, é um pouco religioso em certa parte, que por exemplo eles têm, o profeta já comia dessa forma e aconselhou que isso era uma maneira de comer de uma forma mais humilde, tanto com a mão como sentados no chão. Tudo bem, eu cheguei aqui, vamos encarar a situação, sem problemas. Se precisar, a gente tem sempre uma colher. Mas garfo e faca é muito raro servirem para nós, tá? É muito raro até eles terem a faca para cortar alguma coisa. Tudo é no dente. Eles preferem puxar sim ou tá destrinchando a carne com a mão. Gente, a gente precisa ter um pouco de mente aberta. A gente tá aqui falando no geral, mas sem discriminação nenhuma para qualquer um dos povos. Então, mas mete um pouco de impressão. Eles comem na mesa, numa mesinha baixa ou diretamente no chão e a sujeira fica toda em volta dos pratos. Porque comendo com a mão, você quer queira, quer não, deixa cair mais coisas. Eles utilizam o próprio pão, que é o que eles chamam de orelhinha de gato, e fazem de colherzinha para comer. Só que imaginem uma tacinha com molho ou com creme. Você vai lá com a mão e eles fazem assim até a borda do prato para se segurar. E o que acontece é que no final, quase das refeições, então todos tiram do mesmo prato, das mesmas tigelinhas, ou pelo menos 3 pessoas que estão próximas a você vão tirar do mesmo. Os pratinhos são divididos em porções minúsculas. Por quê? Porque coisas pequenas para estarem mais próximas e eles não gostam de ficar, me passa a bandeja, me passa a panela. Eles não gostam de panelas na mesa. Então é tudo panelinhas pequenininhas, parecem umas panelinhas ou umas travessinhas, uns pratinhos. E nesses pratinhos, às vezes, tirando assim o pãozinho com a mão, o que acontece é que vai ficando o prato cheio de bordas, como dizia o meu avô, quando eu não gostava muito das coisas, eu separava tudo para a borda do prato e ele dizia que o meu prato estava floreado, ou como é que ele dizia? Embandeirado. Então é isso, gente.
Vamos saber como é que a Ana tá fazendo isso lá. Será que ela come com a mão? Ponham na vossa mente que vocês vão se acostumar a ver um cenário assim meio embandeirado de vez em quando, a mesa bastante cheia de migalhas e cheia de comida caída ou no chão na tal plástico que eles colocam. Isso aqui é muito normal, muito comum, é da cultura, como para eles é difícil comer com garfo e faca, como eu já vi. Em relação à bebida, ai Simone, como é em relação à bebida? Também tem assim alguma novidade? Tem. Eles normalmente servem uma caneca. Aqui usa muito a caneca de alumínio para manter também a frescura da própria bebida. Fica mais fresca no alumínio. E o que acontece é que eles pegam o alumínio e todos bebem do mesmo copo. Então, mesmo as pessoas às vezes que estão doentes na casa, ou o avô, ou o pai, ou assim, que estão mais doentes, eles bebem todos do mesmo copo, só se for alguma coisa infecto-contagiosa. Então, o que acontece é que isso me causou muito... O que? No restaurante, em casa tudo bem, mas e mesmo assim, em casa, todos nós tínhamos nosso copinho. E me causava muita impressão nos restaurantes, gente. Agora, sinceridade, com esse período em que nós estamos passando todos, desse bichinho aí contaminante, que eu não quero nem dizer o nome, e por causa dessa nova mentalidade, nós tivemos que nos adaptar. Os egípcios também acabaram por ter que se adaptar e eles vão ter novidades daqui para frente. Ninguém mais vai querer beber do mesmo copo? Eu espero bem que sim. Ninguém mais, eu acredito que vai demorar, porque não é fácil mudar hábitos que estão há muitos anos incrustados nas pessoas, tá? Especialmente as pessoas mais antigas. Aqui, normalmente, quando a gente passa nas ruas, existem filtros, tipo o filtro de barro nosso, deles às vezes é de barro, outras vezes é de plástico, com uma caneca ou duas, e todo mundo bebe daquela mesma caneca, tá? Mesmo passando na rua, eu tô passando na rua, vendo as vitrines, estou fazendo minhas compras e tô com sede, e vai aquela água daquele copo, daquele lugar que está ali, não sabe nem quem colocou às vezes aquela água ali, mas eles vão beber porque eles confiam, porque aquilo é um pouco também religioso, em caso de matar a sua sede, matar a sede do pobre de graça, sem ter que comprar água, entende? Mas existem países que a gente é preciso ter algum cuidado. E lá na Índia, será que também tem esses filtrozinhos no meio da rua? Será que todos também partilham do mesmo copo? Vamos perguntar a Ana, depois a gente vai ter mais novidades, mais curiosidades até o final do vídeo e aí eu falo com vocês. Uma curiosidade então sobre a maneira dos indianos comerem, que o pessoal diz, comem com a mão. Sim, come com a mão, mas no prato principal ninguém coloca a mão. Existe uma colher, cada um se serve no seu prato, aí no seu prato sim, ou eles comem com o chapati, ou roti, que é aquele pão indiano, que eles pegam os alimentos com aquele pão, e o que não for mais líquido, aí eles pegam realmente com a mão, mas sempre com a mão direita. Então, ou normalmente comem com colher. Dificilmente uso um garfo e eu raramente vejo faca, a não ser nos restaurantes que atendem turistas, aí a gente encontra faca, mas normalmente não usam faca, é colher, às vezes garfo e as mãos. E sempre tem nas mesas uma lavandinha para se lavar a ponta dos dedos, né? Enfim, é assim. E respondendo a tua pergunta sobre os potes de água, existe sim aqui na Índia, em vários lugares, principalmente perto de pontos turísticos ou em feiras, mercados. Só que a pessoa que deixou ali, normalmente ela fica ali, essa água ela é de graça, mas é bem-vindo que se dê algum dinheirinho, alguma coisa para essa pessoa que está deixando a água ali para a gente beber. Então, inclusive num dos últimos vídeos eu mostro isso num forte que tem no Rajastão. Aí, só que a gente não encosta a boca no copo. Eu até estava tentando beber da maneira indiana, a gente joga para cima o copo e a água e bebe sem tocar a boca no copo. You can drink like this. In India, it's not drink like this. From like, I will show you how to drink. Indian ऐसे चलो Now give some money. It's depend on you how much you want to give.
Então, né, eu bebi, não me aconteceu nada, tá tudo tranquilo. Mas existem vários lugares aqui na Índia, sim. Então, essas são as curiosidades do momento. E se você quiser saber mais curiosidades sobre a Índia, é só visitar o meu canal, o Viagens e Beleza. Por hoje, sigam a Ana lá no canal dela, que vocês vão conseguir ver e saber muito mais coisas sobre a Índia, porque ela tem um canal top. Fiquem com Deus, até a próxima!